Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o Mar Grande, ou seja, o Mar Mediterrâneo, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Meus irmãos, a história do povo de Deus se inicia com Deus chamando um homem, Abraão, e Deus o chama para que ele saia de um ambiente idólatra, de uma terra idólatra, a Mesopotâmia. E a palavra de Deus para Abraão é de que ele iria peregrinar para uma terra ou para um território que ele não conhecia, sob a hipótese de que quando ele chegasse neste território, Deus mostraria a ele que este era o território o qual ele deveria se instalar, estabelecer família, cultivar, e que através da família deste homem seria estabelecida uma grande nação. E Moisés então passa a ser uma espécie de nômade, um peregrino na terra. E ele fica aguardando esta segunda palavra de Deus, quando iria dizer a ele qual é o ambiente de fato que ele deveria estabelecer a sua família, a sua casa, porque através dele seriam feitas benditas todas as famílias da terra. Esta era a promessa de Deus para Abraão. Mas vem Gênesis capítulo 15, 3 capítulos depois deste episódio, e aí Deus interpela novamente Abraão, dizendo que é o seguinte: na verdade, esta promessa, ela está válida, ela está aliançada, porém, o cumprimento dela não seria imediato, mas que este povo teria que, antes de entrar na terra, ser disciplinado, ser moldado, ser preparado para isso. E então Deus prenuncia para Abraão de que o seu povo, a sua família, seriam escravos no Egito. Isso de fato acontece com seu bisneto, ou através de seu bisneto, José, que é levado ou foi enviado pelos seus irmãos por conta de uma conspiração, uma traição, para o Egito. Nós conhecemos a história deste importante homem de Deus que foi fiel a Deus, e por conta da sua fidelidade a Deus, ele foi mandado de escravo para um presídio no Egito. Mas depois Deus o honrou sobremaneira,
tornando-o governador do Egito. E então ele reconcilia com seus irmãos traidores e traz toda a casa de seu pai para o Egito. Cerca de 70 pessoas, mais ou menos. E começa assim então o cumprimento daquilo que Deus pronunciara para Abraão, de que o povo seria escravo no Egito. Durante 400 anos, o povo de Israel, que agora não era mais uma família de 70 pessoas, mas era uma grande nação, foi libertada por Deus através de um grande homem de Deus chamado Moisés, e passou agora a ser uma nação peregrina. Um homem peregrino, Abraão, uma família peregrina, a família de Jacó, e agora uma nação de peregrinos. Cerca de 600 mil homens, com mulheres e crianças, cerca de 2,5 milhões de pessoas. E então, o deserto, muito hostil e inóspito, foi o território por onde este povo peregrinou. Não 40 dias, mas por conta de suas reclamações e por conta da sua obstinação, obcecada pelo mal, Deus multiplicou estes dias por anos. Então o povo passou 40 anos no deserto. Inclusive, toda esta geração pereceu. E apenas os seus filhos, agora uma nova geração, é que estão prestes a entrar na terra. Exceto 2 homens, Josué e Calebe. Josué é este que fora escolhido por Deus para esta grande missão, de agora sim, uma promessa que já tinha mais de 500 anos, ela está prestes a se concretizar. E esta nova geração, é por isso que existe o livro de Deuteronômio, né? Deut, que significa 2, e nômenos de lei, a segunda lei. Então Deus pronuncia novamente a lei de Êxodo para esta nova geração. E agora Deus está prestes a cumprir a sua promessa, como nós lemos aqui no versículo 5, de dar para este povo a terra que ele prometera. E ele escolhe um homem para esta grande missão. E agora ele está dando para este homem algumas recomendações muitíssimo importantes, que ele sintetiza em 2 expressões: seja forte e corajoso. Mas veja comigo alguns pontos muito importantes que nós podemos tirar de lição para as nossas vidas hoje, a partir deste evento. A primeira coisa é que Josué estava em um ambiente onde as circunstâncias não eram favoráveis. O texto inicia se dizendo, no versículo 1 que nós lemos, que Moisés morreu e então Deus vai falar com Josué. Gente, a morte de Moisés não é apenas que um grande homem morreu. Moisés não era apenas um grande homem. Moisés era o ícone daquela geração. Um homem que é descrito nas palavras da Sagrada Escritura como o homem mais manso da terra, mas ao mesmo tempo um homem de pulso firme, porque não é um líder qualquer que consegue fazer com que 2,5 milhões de pessoas peregrinem 40 anos no deserto. Se você tem algum cargo de proficiência na sua empresa, e você tem uma equipe de 10, 15, 20, 30 pessoas, você sabe, ou funcionários, você sabe que é muito difícil liderar um grupo de pessoas. Você imagina 2,5 milhões de pessoas. Portanto, ele era um grande líder, mas não apenas isso, ele era o legislador daquela geração. Não apenas o legislador, como também o juiz daquela geração. Não apenas isso, mas também ele era o intercessor daquela geração. Era ele quem era o profeta daquela geração. Era ele que ouvia de Deus e falava com o povo e levava as preces do povo até Deus. Dizer que Moisés está morto é dizer que tudo está acabado. Dizer que Moisés está morto é admitir um vácuo de liderança impossível de que um homem só consiga, de alguma forma,
remotamente, será sombra de quem Moisés era. Portanto, Josué está colocado nessa situação. Um grande homem de Deus, um gigante da fé, acabou de ser recolhido pelo Senhor, e aí o Senhor vai e escolhe este homem para este grande desafio. Bom, durante todos esses séculos, esta mensagem chega até nós, e a minha pergunta para você é: qual é o desafio que está diante de você? Qual é o desafio que está diante de você na sua vida que te dá a impressão de impotência? Não, isso aqui eu não dou conta. Eu já luto com isso há tanto tempo e isso aqui eu não dou conta. Ou melhor, quais são as circunstâncias adversas na sua vida que faz com que você fique ou se sinta limitado? O texto continua, e agora Deus descreve o tamanho do desafio. Ele diz quais são os limites geográficos que Josué deveria, com o seu exército, entrar e expulsar o povo e anexar o território. E se você ler as descrições e conhecer um pouquinho de geografia da Palestina antiga, você vai perceber que é um território muito grande e de relevo muito difícil para ser um campo de batalha. Porque este território acomodava povos muito distintos. Então não era uma guerra contra um povo só, era uma guerra contra vários povos. Esse era o tamanho do desafio. E mais do que isso, havia um fator limitante que acentuava ainda mais a situação. Entre o deserto que eles estavam e a terra que Deus prometera, havia um rio intransponível para 2,5 milhões de pessoas. Porque esse rio não tinha ponte, não tinha botes, não tinha barcos. Como que a gente passa pelo meio de um rio? E Deus está aqui agora na beira do Jordão falando para Josué: ó, passa o rio e vai lá conquistar o território que eu prometi para vocês, tem tanto tempo, chegou a hora. Então não apenas as circunstâncias são adversas, como o desafio é muito grande. Então, não apenas as situações são difíceis, como agora o desafio é muito maior do que as ferramentas que Josué tem à disposição podem alcançar. Já não basta estar sem Moisés, agora tem esse grande desafio, o Jordão à sua frente. E Deus havia levado Moisés ao alto do Monte Pisga, que era um morro que ficava numa cordilheira de montanhas do Monte Nebo. E Deus mostrou para Moisés todo este território. Mas disse a ele: você não vai entrar. E agora Deus escolhe este garoto, Josué, para liderar o povo diante desse grande desafio. Imagina você está com circunstâncias adversas e fatores limitantes na vida, e agora você tem um grande desafio que você precisa transpor e você não sabe como fazer isso. E aí eu pergunto para você: quais são as circunstâncias adversas na sua vida e quais são os desafios que estão diante de você? Talvez desafios financeiros, talvez desafios parentais, talvez desafios com o seu cônjuge, talvez desafios com seus filhos, na criação deles, talvez desafio na empresa, talvez aquele chefe que está te perseguindo, talvez desafios consigo mesmo, de pecados que você não consegue até hoje abandonar, talvez desafios consigo mesmo, de traumas que você não consegue superar, da relação com seus pais, com seus avós. Quais são os desafios que estão diante de você? E quais são os fatores que te limitam? Mas Josué, ele é desafiado por Deus a, primeiro, não olhar as circunstâncias.
Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o Senhor, porque Ele pode todas as coisas. E é isso que eu queria estimular você nessa manhã. Não olhe para as circunstâncias. Se nós pararmos para olhar as circunstâncias, meus irmãos, a gente está todo mundo no sal. A maior nação do mundo está à beira, os Estados Unidos, está à beira de uma guerra civil. Ameaças de guerra na Europa constantemente. A Rússia invadiu, já anexou Crimeia e outros territórios, depois invadiu a Ucrânia e é uma briga que não acaba nunca. A Palestina é uma bomba relógio. A inflação no nosso país já ultrapassou níveis inimagináveis. A instabilidade das moedas nacionais, não só a nossa. Os Estados Unidos está em perigo de entrar em recessão. Os reinos da terra estão ruindo. Bom, se não bastasse a crise política e econômica, pensem na crise moral que nós vivemos. O mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal. Ser homem hoje, com esse estereótipo que nós temos, é quase um crime. Um dia um humorista falou na Praça é Nossa, e eu nunca esqueci disso. Ele falou assim: antes, ser gay era proibido. Depois, começou a ser aceito. Hoje já é estimulado. Eu não quero estar vivo quando for obrigado. Porque é quase isso. Uma crise moral e ética. Você sabia que no Canadá tem projetos de lei já de pessoas que querem se casar com animais? Você sabe que no Japão tem sujeitos que se relacionam com bonecas infláveis. E não apenas só no entretenimento, não, o que já seria patético por si só, mas se relacionam mesmo do tipo de querer passar os bens e de querer botar nome, coisas do tipo. A nossa mídia tratando pedofilia como se fosse um distúrbio, uma doença meramente, e não um crime. As coisas vão sendo normalizadas. A nudez já chegou num nível que hoje uma bunda e um seio já não é mais nem erótico mais. Nós já viramos bestas, animais, que não conseguimos mais nem se como eu posso falar, nem se impressionar mais com a beleza. O erótico virou vulgar. O que era eros virou venal. Tudo parece um açougue, uma carne. A nossa sociedade está virando um verdadeiro sanatório. Pastores presos já por não quererem realizar casamentos homossexuais. Eu poderia dar muitos exemplos aqui, muitos exemplos. Crise política, econômica, crise social. E o que dizer da crise espiritual? Rituais de satanismo e ocultismo acontecendo nas nossas telas de televisão agora. Foi-se o tempo que macumba era um negócio que as pessoas tinham medo. Hoje em dia os cantores, eles estimulam o povo, as crianças, a desde cedo já terem contato com esse tipo de coisa. A igreja evangélica, não sem razão, ela é escarnecida, submetida ao escrutínio popular. Antigamente você falava que era pastor,
Todo mundo te respeitava. Hoje é perigoso o sujeito rir na sua cara. Você consegue abrir uma conta no banco se você for pastor. Porque é isso, é crise atrás de crise. O momento não é bom. O momento não é bom. O de Josué também não era. E aí Deus aparece para ele e diz: não olhe para as circunstâncias, olhe para mim. Não apenas as circunstâncias, mas nós temos os nossos desafios. É muito difícil criar filho hoje. É muito difícil se manter casado hoje. É muito difícil se manter moralmente puro na empresa, na faculdade. Desafios. Circunstâncias difíceis e desafios difíceis. Mas Deus nos chama a não olhar para os desafios, olhar para Ele. Continuando. Um homem de Deus, para quem está anotando aí, é um homem que não olha para as circunstâncias, é um homem que não olha para o tamanho do desafio, porque sabe o tamanho do Deus que tem. Um homem de Deus, em terceiro lugar, termina o que começa. Ouça com atenção, e esse aqui é um exemplo negativo, tá? De Josué. O que Deus disse quando estava o estimulando ali? Que o território ia do Eufrates ao Mediterrâneo e que era para ele entrar e conquistar. Só que Josué não fez isso. Josué, quando venceu as primeiras batalhas dos reinos mais fortes, como Jericó e etc., e ele conseguiu a capital ali, o centro do território, ele se acomodou. É por isso que nós lemos lá no capítulo 15 do livro de Josué, o escritor dizendo assim: olha, Josué já era avançado em dias, mas ainda não tinha conquistado o território, e aí fulano, beltrano, fala heteus, amorreus, heveus, enfim, jebuseus, fala de quais povos que ele não tinha lutado. O que acontece é que Josué entrou, ficou com a parte melhor do território, e tinha outras tribos pequenas na faixa do Mediterrâneo que ele disse assim: isso aí não fornece nenhum tipo de risco, não, deixa aí. E aí, essa insolência de Josué, não ter terminado o trabalho que Deus mandou ele fazer, fez com que este povo que era pequenininho e esse povo que não fornecia nenhum risco, crescesse. E esse povo cresceu na miúda, quietinhos, se uniram, começaram a adorar uma entidade pagã antiga chamada Baal, se organizaram como um povo forte chamado Filisteus e escravizaram durante 350 anos o povo de Israel, porque Josué não foi até o final do seu trabalho. A Bíblia não faz esforço para esconder o erro de ninguém. Ao mesmo tempo que a Bíblia exalta homens de Deus, a Bíblia também deixa muito claro os seus pontos negativos. E em terceiro lugar, primeiro, o homem de Deus não olha as circunstâncias. Em segundo lugar, um homem de Deus não mede o tamanho dos desafios. Em terceiro lugar, um homem de Deus termina o que ele começou. Josué recebeu ordens claras de Deus, mas ele não terminou o que ele começou. Aparentemente ele se acomodou em um estágio da missão. E a minha pergunta para você hoje é: você tem feito tudo aquilo que Deus manda, ou você tem se acomodado? Porque você já venceu 2 ou 3 pecados ali, e aí você já está com essa sensação de que dever cumprido, e aí você já se acomodou na sua carreira cristã, na sua jornada espiritual. E eu pergunto isso porque homens de Deus terminam o que começam. Olha, é muito importante que você entenda isso.
Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que aqueles que querem construir uma torre precisam medir primeiro a quantidade de recursos que vão gastar, porque senão vão parar no meio da torre e vão passar vergonha. Quantas coisas você já começou e você não terminou? Agora, abandonar projetos às vezes é prudência, às vezes é falta de coragem. Foi Deus que mandou você fazer? Se foi, então por que você parou? Agora, se não foi, por que você começou? Eu vou repetir. Se você parou um projeto no meio, se foi Deus quem mandou você fazer, por que você parou? E se não foi Deus quem mandou você fazer, por que você começou? Só entre em projetos que Deus mandou você fazer e que você se certificou de que você dá conta de ir até o final. Nós estamos aqui falando de homem para homem, estamos falando sobre hombridade. Deixa eu te dizer, não tem nada mais patético do que alguém que fica como um macaco pulando de galho em galho. E às vezes nós não chegamos a resultados significativos dos nossos projetos, que estavam a um passo de distância, porque imaginamos que já demos passo demais e decidimos voltar para trás. Quando na verdade o sucesso estava a um passo além e nós preferimos voltar todos os passos que nós já tínhamos dado. E ficamos desperdiçando recursos, passamos uma ideia de instabilidade, de insegurança para as nossas mulheres, criamos instabilidade na nossa família e aí colhemos frutos e consequências negativas dos nossos atos, que é o caso de Josué. Um povo que foi escravo em uma terra estrangeira, peregrinou por um deserto inóspito, chegou em casa, finalmente. Deus abriu o Rio Jordão como abriu o Mar Vermelho. Eles venceram batalhas, chegaram em casa e agora foram escravos dentro de casa. Por quê? Porque um homem não teve coragem de fazer o que precisava ser feito até o final. Ele, de certa forma, Josué subestimou o povo pagão e decidiu deixá-los vivos. Se você subestimar o pecado vai te matar. Ah não, mas eu só vou encontrar com a minha amante mais uma vez. Ah não, mas eu só vou usar esse entorpecente mais uma vez, eu que controlo. Não, eu só vou fazer esse negócio ilícito aqui mais uma vez. Afinal de contas, já fiz tantas vezes e sempre deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você subestimar o pecado, ele te destrói. Não adianta você criar um leão dentro de casa e imaginar que ele vai ser um gato para sempre. Basta ele ficar faminto, ele vai te comer. Portanto, repito, nós terminamos o que começamos. É assim que um homem de Deus, de verdade, se comporta. Dá uma olhadinha lá no versículo 8, você vai ver várias vezes Deus falando para que ele não se esquecesse da lei, não cesse de falar do livro da lei. O que de melhor Deus pôde dar para um novo líder foi a sua lei. Josué, estou te dando um presente aqui que vai te guiar em todos os seus passos, a minha lei. Não cesse de falar da minha lei. Quer ser bem-sucedido no seu casamento? Bíblia. Quer ser bem-sucedido nos seus negócios? Bíblia. Quer ser bem-sucedido nos seus estudos? Bíblia. Quer ser bem-sucedido na sua vida intelectual? Bíblia. Quer ser bem-sucedido no seu trabalho? Bíblia. Quer ser bem-sucedido na criação de filhos? Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas para tudo o que nós precisamos. Nela estão escondidos os tesouros da sabedoria. Josué, você está com circunstâncias difíceis, desafio grande na frente. Não olhe para essas coisas, olhe para mim, olhe para a minha palavra.
e você encontrará sabedoria. Bom, trazendo isso para os nossos dias, a Escritura é a sabedoria de Deus para nós. Eu vejo o cara aí que paga uma grana preta para fazer uma mentoria com um guru da internet, porque o guru da internet vai me ensinar a acordar 4h30 da manhã, tomar banho gelado para eu superar os meus desafios. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. E nada contra o guru da internet. Mas a Escritura tem a sabedoria para a vida de forma explícita e clara. E aí o guru da internet fala que tirou isso do livro de Provérbios. E você é crente há 30 anos e você pagou R$10.000 para ir lá ouvir ele falar do livro de Provérbios. Uma coisa que Provérbios nem está falando, inclusive. Não, é muita gente inocente. Ou ambiciosa demais, não sei. Porque a sabedoria está na Escritura. E é por isso que Deus fala para Josué, olhe sempre para a Escritura. E em último lugar, no versículo 9, Deus de forma enfática, ele fala 3 vezes. E quando tem 3 vezes assim, a mesma expressão é uma espécie de superlativo. Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. É muito curioso, porque quando Deus fala a 3ª vez, ele fala assim, olha, não te espantes ou não te assustes e nem tenha medo, seja forte e corajoso. Bom, essas 2 expressões são expressões que estão numa contrabalança. Não te espantes, não fique impressionado com as coisas, mas também não tenha medo. A ideia é estabilidade emocional. Quando você vê uma situação muito difícil, você não precisa ficar assustado e tomar decisões precipitadas. Você não precisa ficar apavorado. Ai meu Deus, a minha empresa está quebrando, o que eu faço agora? E aí você vai lá e toma decisões precipitadas para tentar corrigir coisas. Aí você cria novos erros para tentar corrigir os erros que você acabou de cometer. Não, calma, não te assustes. Ser forte e corajoso significa ser estável emocionalmente. É não se assustar com as circunstâncias, não ficar desesperado, mas também não ter medo limitante. Medo no sentido de receio é bom, faz com que nós nos tornemos homens precavidos, prevenidos. Mas esse medo no sentido limitante do termo faz com que a gente fique paralisado. Então não é nem você ficar assustado e tomar uma decisão estabanada, e nem você ficar com medo e não tomar decisão nenhuma. Portanto, ser forte e corajoso, não te assustes e não te amedrontes, significa, você será colocado diante de situações que ou você vai ficar muito assustado e vai tomar decisões precipitadas, ou com muito medo para tomar decisão alguma. Não precisa ser assim. Se acalme. Seja forte e corajoso. O paradigma é esse. Portanto, trazendo para as nossas vidas, você terá situações na sua vida que aparentemente não tem saída. Calma, não fica desesperado. Não precisa tomar nenhuma decisão precipitada. Me recordo bem um dia que chegou um irmão lá na IP Alpha, que havia contraído uma dívida milionária, mais de R$10 milhões. E aí, desesperado, querendo fazer bobeira, assim, tirar de um lugar para botar em outro e tal. Foi conversar com o Yuder, e o Yuder vocês conhecem, né? Aquela calma toda, falou, não, calma, tudo certo. Como assim tudo certo? Se eu devo R$2.000 no cartão de crédito, eu já estou desesperado, imagina uma dívida de 10 milhões. Não, tudo certo. Aí o Yuder me ligou, falou assim, Gui, vem cá para a gente orar pelo irmão fulano de tal. Deixa eu ver se ele não está aqui, né? Não está aqui não. Senão eu ia chamar ele para contar a história. Aí cheguei lá, o cara desesperado, não, vamos fazer isso, vou fazer aquilo. E o Yuder, calma, não precisa disso, vamos orar. Mas pastor, eu preciso tomar uma decisão, ele falou. Pastor, eu preciso tomar uma decisão hoje. Aí o pastor falou assim, nós já tomamos a decisão, nós estamos orando.
Seja forte e corajoso. Não tenha medo e não seja precipitado. Seja emocionalmente estável. Sabe por quê? A sua família precisa disso. Sabe quando acontece qualquer coisa bem pequenininha, a sua esposa fica desesperada? E aí para você é uma bobeira. E às vezes você até fala isso para ela. Ah, para com isso, deixa disso, é bobeira. Mas, em outros casos ou em outras escalas, nós somos do mesmo jeito, desesperados, precipitados. Ou então quando a sua esposa diz assim para você, não consigo fazer isso. Como não consegue fazer isso? Não consigo dirigir em São Paulo. Não, é só ir dirigir, é a mesma coisa que dirigir em qualquer outro lugar. Sabe quando a gente não entende? Eu acho que Deus olha para nós homens também do mesmo jeito. Por que você está com medo disso? Ou por que você está tão desesperado e precipitado? Calma. Estabilidade emocional. As nossas esposas, os nossos filhos precisam que nós sejamos estáveis emocionalmente. Você sabe que a gente que trabalha em gabinete ouve muita história e a maioria dos casos de separação ou de traição por parte da mulher não é porque ela estava procurando um cara mais bonito, um cara mais forte, um cara mais cheiroso. Geralmente ela não estava procurando um cara diferente do marido dela. Às vezes ela até queria o marido dela, só que ela queria que o marido dela fosse diferente. E os maiores casos de traição feminina é porque ela perdeu a admiração pelo marido. E perdeu a admiração pelo marido por quê? Porque não se sente mais segura com ele. Ah, pastor, ele muda de opinião toda hora. Ah, pastor, ele não tem um plano para a nossa vida. E aí, nada justifica, mas às vezes um sujeito perde sua família, porque fica desesperado, porque fica com medo. E aí Deus aparece para o jovem Josué e fala, seja forte e corajoso. As situações vão ser difíceis sempre. Não vai existir nenhum momento da sua vida que todas as situações vão estar favoráveis. Não existe. Os desafios vão acontecer na sua vida. Você terá desafios grandes. O que a gente faz com isso? Seja forte e corajoso. Não te amedrontes, nem te assustes. Olhe sempre para o Senhor. Olhe sempre para a palavra de Deus. E por último e não menos importante, termine sempre o que você começou. Se foi Deus quem mandou você fazer, não pare. Se não foi Ele que mandou você fazer, nem comece. Tem homem de Deus aqui? Que o Senhor nos use então para a sua glória. Vamos orar? Deus, nosso Pai bendito, nós te agradecemos pelo tempo que tivemos aqui, nesse primeiro momento. E te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê coragem para sermos homens segundo o teu coração. O Senhor chama homens pequenos, inaptes e débeis como nós, frágeis. Assim como o Senhor chamou Josué. O Senhor chama gente pequena para fazer coisa grande. E eu sei que os meus irmãos que estão aqui hoje estão diante de grandes desafios. E a palavra que o Senhor deu a Josué continua sendo a mesma palavra que o Senhor está dando a eles hoje. Seja forte e corajoso. Não te espantes nem te amedrontes. Eu sou o Senhor teu Deus que fui com os seus antepassados e sou com você. O mesmo Deus que abriu o Jordão, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que deu todas as vitórias e força necessária para Josué, está aqui hoje nos dando força e coragem também. É o mesmo Deus que servimos. E o Deus que fez tanto pelos nossos antepassados continua e continuará fazendo também a nós. Portanto, nós não olhamos para as circunstâncias da nossa época, embora elas sejam difíceis, não olhamos para o tamanho do desafio, porque conhecemos bem o tamanho do Deus que temos. Em Cristo, oramos agradecidos. Amém
e amém. Boa